Deus abençoe sua vida. Você está pronto para terminar mais um livro da Bíblia, o livro de Jó. Amanhã, se Deus permitir, nós começaremos Salmos, uma viagem fantástica no livro de Salmos. Nós vamos terminar esse livro maravilhoso, falou muito ao meu coração, aprendi demais estando aqui com vocês. Livro de Jó, capítulo 40. No capítulo 40, Deus continua desafiando Jó. E aqui, pedindo Jó que responda às perguntas feitas anteriormente. Jó, reconhecendo a sua pequenez e a falta de condição de responder às suas queixas, ou das queixas inadequadas que ele fez, porque agora que Deus fala, Jó fala assim, meu Deus, por que eu fui fazer esses questionamentos? É muito interessante que quando Deus vai falando conosco, vai nos mostrando, vai abrindo nossos olhos, a gente sente como Jó, a gente fala assim, meu Deus, por que eu fui questionar? Por que eu fui assim tão bobo? Mas isso faz parte do processo de aprendizado com Deus. Deus tem prazer em nos ensinar. E aí, Jó admite que falou as coisas sem entendimento. E coisas muito além do seu alcance. Gente, aqui está algo que nós precisamos entender. Ao ler o capítulo 40, guarde isso no seu coração. Porque Jó, ele vai entender, ele vai dizer assim, eu falei de coisas que eu não entendo. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas acham que elas têm que saber de tudo. Elas sabem tudo sobre política, tudo sobre negócio, tudo sobre futebol, sobre tudo. E na verdade nós não sabemos. E aí, Deus desafia Jó a demonstrar o poder e a autoridade de Deus, se ele pode. E aí Deus vai discutir temas como justiça e governança. Né? E aí é muito interessante que eu e você podemos cair no mesmo erro de Jó, de achar que sabemos. Mas quando Deus ele fala, os nossos olhos se abrem, nossos ouvidos se abrem. É o que está acontecendo com Jó. É o que está acontecendo. Olha o verso 8 do capítulo 40, diz assim, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Então é muito forte essa fala aqui do Senhor. Então o verso 6 vai dizer assim, depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade, prepare-se como simples homem que é, e eu farei perguntas e você me responderá. Aí o verso 8, a pergunta, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço, verso 9, é como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? E aí, meus irmãos, Deus agora vai, literalmente, apertando ainda mais Jó. E aí, nós vamos ver aqui, no verso 15, ele falando assim, veja o behemonte. O que é o behemonte? É um animal de identificação desconhecida, entendeu? Tradicionalmente, alguns vão dizer que é o hipopótamo, mas é difícil a gente ter clareza do que é isso. Né? Veja o behemonte, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Então Deus vai usando a própria criação para falar com Jó. Né? Então, ele usa aqui esse animal, né, o behemonte, né, que pode ser interpretado como o hipopótamo. Muitos vão acreditar que seja uma criatura mística no entendimento popular daquela época. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? Tome muito cuidado. Nós temos uma tendência humana de questionar tudo e às vezes questionamos Deus e falamos daquilo que nós não entendemos. Então, se você não tem o que falar, não fale. Não fale. Não fale. Fique em silêncio. Em silêncio. E aí, vamos para o capítulo 41. Capítulo 41, Deus começa também com uma pergunta. Você pode pescar com anzol o Leviatã ou prender sua língua como uma corda? Então aqui agora ele fala do Leviatã. Não há também clareza do que seria isso. Muitos vão colocar como se fosse um monstro marinho. Então Deus descreve aqui o Leviatã, uma criatura imensa e poderosa, que não pode ser subjugada por humanos. Esse ser, talvez,
uma criatura mística, alguns acreditam que pode ser o crocodilo, é usado para simbolizar o poder insondável de Deus. Então a descrição aqui é enfatizar a utilidade de tentar controlar ou desafiar tal ser. Assim como fazer isso com Deus é fútil esse desafiar. Fazer isso com o próprio Deus. É a criatura tentando desafiar o Criador. Isso não dá. E aí a natureza invencível do Leviatã vai ilustrar para Jó, ok? Que a grandeza de Deus é muito maior do que a fragilidade humana. Então, verso 11 do capítulo 41. Quem primeiro deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Eu gosto muito do verso 11 do capítulo 41, porque eu já vi muitas pessoas dentro do contexto de igreja, religioso, achar que eles podem ir até diante de Deus e reivindicar alguma coisa. E aqui no verso 11 eu disse, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Deus não é devedor de ninguém. Deus nunca vai ser devedor de ninguém. Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Tudo pertence ao Senhor. Tudo, tudo. E aí, quando eu vejo esse texto, novamente eu tenho que falar nisso aqui, terminando o livro de Jó. Mostra a soberania de Deus. Mostra quem Deus é. Essa soberania absoluta de Deus. Sobre toda a criação e sobre todo ser humano. Então, meus irmãos, eu e você precisamos olhar com Deus. A nossa relação com Ele é baseada apenas na sua graça, nesse favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Ele nos amou. Jó vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o relacionamento do homem com Deus é um relacionamento baseado na graça. É graça. Favor imerecido. Favor imerecido. Vamos para o capítulo 42. Olha como termina a história de Jó. Como termina esse livro. Aqui nós vimos primeiro Eliú falando e agora Deus. Deus vai falando e Deus vai perguntando. Aí o capítulo 42 eu costumo dizer de forma simples para você entender. A ficha caiu em Jó. Aí o capítulo 42. Agora é Jó respondendo a Deus. Com humildade. Com humildade. E aí, ele com humildade e arrependimento, ele reconhece a sua insignificância. Irmão, quem não reconheceria? Depois de tantas perguntas, de tantos questionamentos, quem não reconheceria? E ele vai reconhecer diante dessa vastidão do conhecimento e do poder de Deus, de quem Deus é. Aqui no capítulo 42, Jó, ele vai responder. E a resposta dele é que ele falou coisas que não entendia. E que agora tem uma compreensão mais profunda de Deus. O que ele falou de Deus foi baseado apenas no que ele ouviu. Mas ele vai dizer, agora os meus olhos o veem. Jó está dizendo, agora eu tive uma revelação do Senhor, que trouxe compreensão e trouxe entendimento. E aí, Deus ele não repreende os amigos de Jó. Deus repreende os amigos de Jó por não falarem corretamente sobre ele. E como Jó fez, e instrui os amigos a oferecer sacrifício. Mas Jó seria o intercessor. Jó que seria esse que iria oferecer esse sacrifício. Eu acho isso um Deus com um senso de humor maravilhoso. Porque os amigos vêm acusando Jó, dizendo assim, Jó, você está em pecado, você está em pecado, você está errado, você está errado, você está errado, está procurando falhas. Mas agora Deus fala com os amigos, vocês vão oferecer esse sacrifício, mas quem vai levar esse sacrifício vai ser Jó. Então aqueles que eles falaram que estavam em pecado, Deus diz, é ele que vai oferecer o sacrifício. Né? E aí, verso 7 do capítulo 42. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresente o holocausto, em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitaria a oração dele, e não falaria a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Então eles passam todo o livro de Jó acusando Jó. Aí Deus está dizendo assim,
eu vou ouvir a oração dele. Mas na visão dos amigos era quem estava em pecado, é quem estava errado, mas não estava. Deus diz assim, eu vou ouvir a oração deles. E aí, versos 5 e 6, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a fala de Jó. E aí, o verso 12 do capítulo 42, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. E aí, agora a Bíblia vai descrevendo o que Deus entregou para Jó. O verso 16 termina assim, depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles, até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Então, a história do livro de Jó começa num momento tão difícil, mas ela termina com Deus restituindo a Jó dobro. Então, entenda, ao concluir esse livro, aplique isso na sua vida. O importante é como termina, é como vai terminar, é como a sua história vai terminar. Então, não se desespere, a sua história ainda não chegou no final. E no final, você pode viver o que Jó viveu. Eu quero abençoar a sua vida. Parabéns por terminar mais um livro da Bíblia, esse livro maravilhoso que nos ensina tanto, que é o livro de Jó. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos para ler mais um livro, começar mais uma leitura agora nos Salmos. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.